Gravando. Tela ok. Volume ok. Perfeito. Maravilha. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Seja mais uma vez muitíssimo bem-vindo, seja muitíssimo bem-vinda a mais uma aula de álgebra aplicada 2. Tá? Então, pose para a foto aqui, ó. Onde estamos? Yes, aqui, ó. Tá? Então, hoje, tá certo essa pose para foto? Fiz certo? Aqui, isso. Sim, olhando para cá. Perfeito. Então, hoje veremos reconhecimento de formas quadráticas pelo método dos autovetores. Tá? Então, na aula passada vimos pelo método de Lagrange, certo? Deixa eu arrumar esse volume, tá bom? Alô? Acho que agora tá bom. Tenho sempre a sensação de que eu tenho que arrumar o microfone. Tá? Então, na aula passada, nós vimos método de Lagrange para reconhecimento de formas quadráticas, e agora nós vamos ver método dos autovetores. Tá? E depois a gente faz um exercício para P3. Tá? Acho que uns 2 exercícios. Eu já vou fazer um exercício de formas quadráticas e dá para a gente fazer um de Lagrange também. Vamos ver se dá tempo. Perfeito? Então, olha só. Lembrando que, né, como é que a gente vai fazer para proceder com esse reconhecimento de quádricas? Então, lembrando que na aula passada eu terminei com o método de Lagrange, pedi para vocês fazerem esses exercícios. É muito importante que vocês tenham feito esse tipo de exercício. Tá? Na aula passada, então, vimos o método de Lagrange em termos de completamento de quadrados. Caso você não saiba do que eu estou falando, dê uma olhada na aula passada, tá? Muito, muito importante. Perfeito? Ok. Tá? Então, lembrando que... Depois eu lembro com vocês o completamento de quadrado na hora que for para fazer o exercício. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Se A é uma matriz associada à forma quadrática, lembra da matriz associada? Isso eu preciso lembrar com vocês. Onde estamos? Onde estamos? Yes, aqui, ó. Tá? A matriz associada é aquela matriz que pega todos os coeficientes dos quadrados, né? X quadrado, Y quadrado, Z quadrado, coloca aqui na diagonal principal. E nas outras entradas da matriz, você tem metade do coeficiente XY, metade do coeficiente XZ e assim por diante. Tá? Deem uma olhada na aula passada. Isso aqui, ó. Estou falando isso aqui, mas de novo o cabeção. Aqui. Então, aqui, ó. Tá? XYZ, XYZ. Tá? Como é que faz para colocar esses coeficientes? Então, na diagonal principal, os quadrados, né? Os coeficientes dos quadrados. E nas outras entradas, pega o XY, ó. Tem XY aqui e tem XY aqui. Ó. Vai dar uma matriz simétrica. Isso é importante, matriz simétrica, tá? Então, vai vir metade para cada um deles. Perfeito? Maravilha. Vamos evoluir. Aqui. Perfeito. Tá. Então, ó, de novo, existe uma mudança de base tal que a forma, o φ de v, se escreva como soma de quadrados. Isso nós já vimos. Agora, como é que se procede pelo método da diagonalização? Se P, olha só, se P é a matriz formada pelos autovetores de A, então A pode ser reescrita na forma diagonal, tá? Ou seja, φ como soma de quadrados. Perfeito? Ou seja, só na forma diagonal significa que só vai haver coeficientes na diagonal principal, nas outras fica zero. E na diagonal principal eu estou relacionado com os quadrados, com o x quadrado, com o y quadrado, com o z quadrado. Tá? Deixa eu sumir aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Perfeito. Tá? Para vocês conseguirem ver. Tá? Então, no caso deste tipo de matriz, certo? A matriz P formada pela matriz dos autovetores de A é a matriz ortogonal, tá?
Essa P eu vou fazer uma matriz ortogonal formada sim pelos autovetores de A, só que autovetores normalizados, tá bom? É fácil de normalizar, mas vai ser uma encrenca muito grande determinar qual que é o autovetor normalizado. Lembrando que norma de vetor, eu tenho que dividir ele pelo tamanho dele. E como que eu faço para dividir o vetor pelo tamanho? Como é que eu faço para capturar o tamanho do vetor? Então, lembrando que... Primeiro, ó, deixa eu colocar aqui. Ó. O que é normalizado? Norma de V igual a 1. Tá? Um vetor U normalizado, ele tem norma 1. Agora, como calcular a norma? Lembrando das nossas aulas passadas, né? Então, se U é igual a ABC, então, norma de U, a menos que se diga o contrário, é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. É a norma usual. Tá bom? Raiz das coordenadas ao quadrado. Perfeito? Tá. Então, você vai ter que pegar os autovetores. A gente cansou de fazer autovetor e autovalor lá em álgebra aplicada 1. Tá? Pega esses autovetores, divide eles pelos seus respectivos tamanhos e assim você vai formar a matriz P. Tá? E o que vai acontecer? Neste caso, a inversa da matriz P é a matriz P transposta. E isso dá uma grande vantagem para a gente, porque lembra que para diagonalizar, a gente precisaria pegar a matriz A, multiplicar ela à esquerda pela matriz formada pelos autovetores A menos 1, então pela inversa dessa matriz e a direita pela própria matriz. Tá? Então a direita pela matriz dos autovetores e a esquerda pela inversa da matriz dos autovetores. Lembrando que inverter matriz é uma coisa bem chata, é bem chatinho inverter matriz. Tá? Agora, neste caso, nós caímos num caso em que a transposta da P é a própria inversa. Perfeito? Isso vai ser muito útil. Vai agilizar muito o nosso processo. Então, por que acontece isso? Né? Quando nós diagonalizamos a matriz A, nós temos uma base de autovetores que é ortogonal, porque ela é simétrica. Tudo bem? Perfeito. E aí a gente usa os autovetores normalizados com um efeito também de não influir no tamanho, na geometria, não causar uma desproporção na hora de reconhecer a cônica ou a quádrica. O que eu quero dizer? Será que eu coloquei aqui? Perfeito. Eu vou mencionar isso mais tarde, mas já vou adiantar para vocês. O que acontece? Quando a gente usa essa base de vetores normalizados, você não causa distorção. Ou seja, lá pelo método de Lagrange, o que pode acontecer? Pelo método de Lagrange, pelo método de Lagrange podem ocorrer distorções. Ou seja, você pode ter uma esfera e acabar na hora de reconhecer ela, os coeficientes ficarem distintos. Então você pode confundir esfera com elipses, esfera com elipsoides. Fica difícil de distinguir esferas de
elipsoides. Tá? Porque na hora de fazer a mudança, às vezes você tem uma esfera, na hora de fazer a mudança, né, você causa uma deformação nela. E vice-versa, né? Às vezes você tem um elipsoide e eventualmente você fez a mudança e acha que é uma esfera. E não é, é um elipsoide. Tá? Com o método dos autovetores normalizados, essa distorção não ocorre. Então ela preserva distâncias. Tá? Ela vai preservar a geometria original. Para hiperboloide, acaba não alterando tanto a forma, porque você tem um hiperboloide mais achatado do que o outro, acaba na hora de reconhecer, se o objetivo é fazer reconhecimento, então isso não influi muito, tá? Mas para elipsoides influi. Bom? Então como é que se faz esse reconhecimento, né? Com relação a essa nova base, a matriz D é formada, é uma matriz diagonal, olha que quão importante é isso. Tá? Ela é uma matriz diagonal formada por autovalores. Tá? Diagonal é formado por autovalores. Perfeito? Tá? Então, quando você rotaciona, quando você faz a rotação para eliminar o termo misto, vai na hora de fazer o reconhecimento, né, lembra aquilo, ó, 3 sinais positivos é isso, né? Um sinal negativo é um hiperboloide de rotação. 2 sinais, lembra? 2 sinais negativos, 2 folhas. Hiperboloide de 2 folhas. Perfeito? Então, na hora de fazer esse reconhecimento, eu só faço ele em termos dos autovalores. Então, acaba sendo muito mais fácil. Tá? Só precisa calcular esses autovalores. Perfeito? Tá? Então, qual que é a vantagem desse método? Com uma base ortonormal, é possível diferenciar quando um elipsoide é uma esfera e vice-versa, ou quando uma elipse é uma circunferência, e vice-versa. Pelo método de Lagrange, não temos essa capacidade de distinção. Então, o método de Lagrange ele é mais rudimentar, né? Vocês viram que não envolve tanta álgebra linear. Uma criança bem treinada consegue fazer isso. Se a criança lá tá no colégio sabe dividir polinômio, tranquilo, né? O que ela precisa fazer? Ela precisa dividir x² por 4x² por x, 4x² por 2x. Se ela consegue fazer isso, ela consegue executar o método seguindo aquele roteirinho, tá? Então ela não precisa de mais teoria do que isso. Então ele é um método bem rudimentar. Então, mas ele tem essa desvantagem, né? Ela não tem essa capacidade de distinção. Podem ocorrer deformações. Perfeito? Então, vamos lá. Tá? Vamos à parte a matéria acabou. Tá? Então, essa é a matéria para P3. Agora, vamos ver como a gente trabalha. Tá? Então, ó, exercício 1. Dada a forma quadrática tal, primeiro, eu quero que você encontre a matriz associada. Eu nem precisaria te pedir isso, tá? Você tem que encontrar a matriz associada, tudo bem? Mas é só para conseguir um roteirinho. Ache a matriz ortogonal P, tal que P transposta a P seja uma matriz diagonal, ou seja, a P ela é formada pelos autovetores normalizados, tá? Encontre uma base ortogonal, U e V, ou seja, a base são os autovetores normalizados. Tudo bem? O lambda1 e o lambda2 serão os autovalores. Tá? Então eu vou anotar aqui para vocês. Vou tirar uma cópia desse slide. E anotar para vocês. Aqui, ó. Tá? Então, a P aqui vai ser autovetores normalizados, tá? Depois de ter os autovetores normalizados, você vem aqui e monta
a matriz P. Como é que você vai montar a matriz P? P é a matriz formada por... Pega o autovetor normalizado, coloca aqui, ó. Normalizado e assim por diante. Tá? Coloque ele de coluna, tudo bem? Autovetor normalizado assim, tá? E quem são os lambdas? São os autovalores. Tá? Então, através dos autovalores, a gente consegue efetuar o reconhecimento. Tá? Vamos fazer o exercício. Deixa eu só copiar. Aqui. Perfeito. Eu podia até colocar aqui, né? Que eu não tô... Será que fica bom? Ah, ficou legal, vai. Vou colocar vermelho de exercício. Vermelho de exercício importante, tá? Perfeito. Olha só. Então, primeiro passo. O que eu quero? Matriz associada. Tá? Encontrei a matriz associada. Eu vou fazer ele direto e depois a gente organiza as respostas. Tá? Então, essa matriz vai ser a matriz A. Por que A, professor? Pela A de A. A de amor. Tá? Não tem porquê. Você pode colocar qualquer letra que você quiser. Tá? Então, na diagonal principal vai ficar os quadrados. Vai ficar 2 menos 1. E na outra diagonal vai ficar 3 sobre 2. 3 sobre 2. Metade para cada. Tá? Lembrando... Aqui, ó, x, y, x, y. Perfeito? Então, essa é a matriz associada. Tá? Ok. Agora, o que eu preciso? Epa. O que eu preciso? Eu preciso encontrar autovalor e autovetor. Não tem segredo. Polinômio característico e base de autoespaço. Tá? Vou encontrar o polinômio característico. Tá? Como é que faz para encontrar o polinômio característico? Polinômio característico da matriz A é dado por determinante de A menos lambda identidade, que é igual a det de subtrai a lambda da matriz da diagonal principal menos 1 menos lambda. Tá? E calculo o determinante. Vai ser igual a 2 menos lambda, menos 1 menos lambda, menos 9 quartos.
horrível. Tá? Vai ficar chato mesmo. Perfeito? Então vamos abrir. Vai ficar igual a menos 2. Menos 2 lambda. Mais lambda. Mais lambda ao quadrado. Menos 9 quartos. Ou seja, lambda ao quadrado menos lambda. Vai ficar menos 9 quartos menos 2. Ou seja, menos 9 menos 8 vai dar menos 17. Menos 17 quartos. Tá? Beleza, esse é o polinômio característico. Agora, o que eu preciso? Eu preciso... Opa. Certo. Tá. Beleza, esse é o polinômio característico. Dado o polinômio característico, eu vou copiar ele aqui, ó. Como que faz para achar os autovalores? Autovalores são raízes do polinômio característico. Tá? Então, PA de lambda é igual a isso. Tá? Vamos encontrar os autovalores. Tá, como é que faz para encontrar os autovalores? Eu tenho que resolver PA de lambda igual a zero. Significa que lambda ao quadrado menos lambda menos 17 quartos igual a zero. Deixa eu ver o que é mais vantajoso se é multiplicar tudo por 4. 4 lambda ao quadrado menos 4 lambda menos 17 igual a zero. Eu multipliquei tudo por 4. E, portanto, lambda igual a menos b, 4, mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2a. 2 vezes 4. Perfeito? Nossa, professor, 4 vezes 4 vezes menos 17. Difícil, né? Larga a mão de moleza, vocês são engenheiros. Tá? Então vamos pensar pelo método mais fácil. Raiz de... Bom, aqui vai dar 16, né? Vai ficar 16 menos 16 vezes 17, porque o menos com menos vai dar mais. Tudo isso dividido por 8 vai dar igual a 4 mais ou menos raiz de 16 que multiplica 1 mais 17. Dividido por 8. Dá igual a 4, mais ou menos raiz de 16 é 4, raiz de 18 sobre 8. Só que 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. Raiz de 9 dá 3. Vai ficar 4 mais ou menos 12, porque vai sair o 3. Raiz de 2 sobre 8. Tá? Os números realmente ficam feios. Vou dividir tudo por 4. Vai ficar 1 mais ou menos 3 raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Tá, então são os autovalores. Autovalores. Lambda 1 igual a 1 mais 3 raiz de 2
sobre 2. E lambda 2 igual a 1 menos 3 raiz de 2 sobre 2. Tá? Esse daqui é maior que zero. Não sei quanto que dá, mas é maior que zero. Tá? Esse daqui é 1 menos o triplo da raiz de 2. Com certeza ele é menor que zero. Tá? Então, tem um positivo, um negativo, vai ser uma hipérbole. Perfeito? Então, é importante já prestar atenção nos sinais, ok? Agora, como que eu faço para encontrar os autovetores? Então, ó, entenda que chegou aqui, você já tem parte do exercício, né? Já tem item 4, ó. Tá? Já tem os autovetores. Tá? Eu vou precisar encontrar os autovalores. Contrário, né? Já tem os autovalores, preciso encontrar agora os autovetores. Agora vai ser chatinho, tá? Vou pegar os autovetores aqui. Tá? Porque para encontrar os autovetores eu vou precisar dos autovalores. Tá? Autovalores. Cadê a matriz associada? Vou precisar dela também. Tá? Aqui a matriz associada. Perfeito? Tá. Para encontrar os autovetores, eu vou fazer o seguinte, ó. Seja V um autovetor tal que V igual a AB. Perfeito? Então, para lambda igual a 1 mais 3 raiz de 2 sobre 2, temos que A menos lambda identidade vezes AB tem que ser zero. Ou seja, quem que é A menos lambda da identidade pega a matriz A e subtrai na diagonal principal o lambda. Ou seja, 2 menos parênteses 1 mais 3 raiz de 2 sobre 2, 3 meios, depois 3 meios, menos 1 menos parênteses 1 mais raiz de 3, 1 mais 3 raiz de 2, mais 3 raiz de 2 sobre 2. Tudo isso vezes AB igual a zero. Lembrando que esse zero é o zero matricial, né? É o 0, 0. Tá? Que poderia fazer. Pô, tô com uma puta tecnologia aqui, ó. Ó, olha aqui. Que prático. Tá? Eu poderia escrever o zero vetorial, poderia deixar igual a zero, mas aqui eu já vou colocar igual a 0, 0. Perfeito? Ok. Pessoal, essa matriz é uma matriz cujo determinante é zero. Por quê? Porque o polinômio característico ele saiu de só determinante igual a zero.
Tá? Então, quando a gente calcula o determinante dessa matriz, ela é zero. Significa que as linhas são LD. Se as linhas dessa matriz são LD, significa que as linhas desse sistema também são LD. Tá? Ou seja, que sistema que vai ficar esse daqui? Vai ficar... Vou colocar assim, ó. Esse número... Não, vou fazer direitinho. 2 menos, parênteses, 1 mais 3 raiz de 2 sobre 2, A mais 3 meios de B igual a zero. Tá? Esse sistema aqui, ó, 3 meios de A mais menos 1 menos 1 mais 3 raiz de 2 sobre 2 B igual a zero. Tá? Esse sistema, ele é LD, as linhas são múltiplas umas das outras. Então, significa que sempre quando eu tiver um problema desse de alto valor, alto vetor 2 por 2, eu só preciso trabalhar com a linha de cima ou a de baixo, tanto faz, você que escolhe, com a menos pior. Tá? Tanto faz. Então, ó, como as linhas são LD, eu vou pegar só a de cima. Perfeito? Ok. Tá? Então, trabalhando com a de cima, deixa eu esconder a minha cara para eu continuar fazendo os cálculos. Eu vou trabalhar com... Eu vou fazer essa conta aqui, ó. Então, vai ficar, na verdade, 4 sobre 2 menos 1 menos 3 raiz de 2, tudo isso sobre 2. Ou seja, vai ficar, vou continuar aqui, 3 menos 3 raiz de 2 sobre 2, mais, vezes A, né? A mais 3 meios de B igual a zero. O que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por 3, vou multiplicar tudo por 2 terços. Tá? Ou seja, passo 2 multiplicando, passo 3 dividindo. Vezes 2 terços. Segue que 1 menos raiz de 2A mais B igual a zero. Perfeito? Tá? 1 mais raiz de 2A mais B igual a zero. Significa que B é igual a raiz de 2 menos 1A. Porque eu passei para o lado, inverti os sinais. Tá? Aqui é menos 1 e aqui é mais raiz de 2. Passei para o lado e inverti o sinal. Tudo bem? Lembrando que aqui eu posso escolher qualquer valor para o A e B, desde que eu não escolha o valor zero. Não escolha o valor zero, tá? Então, ó, se A igual a... Pega o valor mais simples possível. Se A igual a 1, segue que B igual a raiz de 2 menos 1. Tá certo? Então, este é um autovetor. Ou seja, este autovetor, V, é igual a 1, raiz de 2 menos 1. Perfeito? Vamos fazer a mesma coisa com outro autovetor? Só que agora eu vou pular alguns passos, tá? Então, eu vou fazer exatamente, eu preciso exatamente desse slide, eu vou tirar uma cópia do slide. Eu vou apagar tudo isso aqui, ó, eu tenho o slide anterior.
para vocês copiarem, né? Vou apagar isso. Vou apagar esta conta. Vou apagar isso. Aqui, ó. Ah, caramba. Aqui. Então, qual é o alto vetor, o alto valor agora? Tá? É 1 menos raiz de 3 sobre 2. Eu estou trabalhando com lambda 2. Tá? Aqui vai ficar menos, e aqui menos, e mais algum lugar? Não, só isso. Então, ó, vou passar direto para a parte da equação. Tá? Isso aqui vai me induzir um sistema. Tá? Esse sistema, essa equação matricial me induz um sistema. E eu vou pegar só a primeira linha do sistema. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. 2A, 2A não, né? 2 menos, parênteses, 1 menos 3 raiz de 2 sobre 2, parênteses A, mais 3 meios de B é igual a 0. Vou dar uma simplificada. Aqui vai ficar 4 menos 1 mais 3 raiz de 2 sobre 2. Tá? Ou seja, 3 mais 3 raiz de 2 sobre 2. Então, 3 mais 3 raiz de 2 sobre 2A mais B igual a 0. Perfeito? E mesma coisa. Eu vou multiplicar por 2 terços vezes 2 terços, ó, que nem a gente fez no anterior. Vezes 2 terços, tá aqui, ó. Tá, vou multiplicar por 2 terços. Vai cair em 1 mais raiz de 2A. Aqui era 3 meios, né? Mais raiz de 2A mais B é igual a 0. Significa que B é igual a menos 1 menos raiz de 2A. Perfeito? Agora, se A igual a menos 1, segue que B igual a 1 mais raiz de 2. Lembrando que você pode escolher qualquer valor para o A e o B, e eu escolhi o valor que me convém. Perfeito? Aqui, ó. Aqui era raiz de 2 menos 1, agora vai ficar raiz de 2 mais 1. Vou escrever só na ordem contrária para ficar bonito. Tá? Portanto, o alto vetor logo V igual a menos 1, vírgula, raiz de 2 mais 1. Tá? Já achei os autovetores, ou seja, a pergunta ainda nada, né? Porque eu tenho que normalizar os autovetores. Então, ó, vamos lá, vamos pegar os autovetores. Primeiro, autovetor 1.
E o autovetor 2 é esse aqui, ó. Tá? Importante é manter a ordem, tá? Então, eu vou escrever assim. Se lambda é igual a quem que eram os autovalores, 1 mais raiz de 3 sobre 2, lambda igual a 1 mais raiz de 3 sobre 2, é isso? É 1 mais raiz de 3 raiz de 2. Tô desatento. Tá? Eu vou chamar, se lambda 1 é igual a isso, então o V1 é esse daqui, ó. Tá? Este é o autovetor que nós conseguimos do lambda 1. Vou colocar ele em cima. Tá? É importante distinguir. Lambda 1, vetor 1. Lambda 2, vetor 2. Lambda 2 para vetor 2. Então, se lambda 2 é igual a 1 menos 3 raiz de 2 sobre 2, aqui é um 1, né? Saiu estranho. Tá? Então, o vetor V2 é este daqui. Perfeito, porque isso vai fazer diferença na hora de colocar a matriz em ordem, tá? A ordem a ordem da diagonal você escolhe, mas uma vez escolhida a ordem da matriz diagonal, você tem que preservar a ordem da matriz P. Perfeito. Tá. O que nós temos que fazer agora? Precisamos normalizar os vetores. Vamos normalizar os vetores, tá? Então, como é que é a norma do V1? É raiz das coordenadas ao quadrado, ou seja, 1 mais parênteses raiz de 2 menos 1 ao quadrado. Ou seja, vai ficar 1 mais 2 menos 2 raiz de 2 mais 1, que dá igual a 4 menos 2 raiz de 2. Perfeito. Tá? E como é que faz para normalizar o V2? Vamos descobrir a norma do V2. Mesma coisa, raiz das coordenadas ao quadrado. Aqui teria que ter um quadrado, tá? Raiz das coordenadas ao quadrado. Então, vai ficar raiz de menos 1 ao quadrado mais raiz de 2 mais 1 ao quadrado. Que dá igual a 1 mais 2 mais 2 raiz de 2 mais 1, que é igual a 4 mais 2 raiz de 2. Perfeito? Ótimo. Ótimo. Tá? Então, a norma elas são parecidas, só que aqui é com menos, aqui é com mais. Tá? Cuidado. Então, autovetores, aqui ó, base, resposta, dá para colocar tem um laranja aqui. Base
formada por autovetores normalizados. Tá? Seria o quê? Essa base formada pelos autovetores normalizados é dada por beta igual a, abre colchete, né? V1 sobre norma de V1 e V2 sobre norma de V2. Beleza? Mas quem que é isso? Olha como é que fica feio. O V1, eu vou pegar o V1 e ter que dividir o V1 inteiro pelo tamanho dele. Então vai ficar assim. Vou até colocar aqui embaixo. Igual a V1, que é 1, sobre 4 menos 2 raiz de 2, raiz, vírgula, isso é um vetor, vírgula, 2 é raiz de 2 menos 1, também dividida por 4 menos 2 raiz de 2, raiz. Ó, isso é um vetor. Vírgula, ponto e vírgula, outro vetor. Qual o segundo vetor? É o V2 sobre norma dele. Quem que é o V2? É menos 1 sobre quem que é a norma do V2? 4 mais 2 raiz de 2, raiz, vírgula, raiz de 2 mais 1 sobre raiz 4 mais 2, raiz de 2, fechou parênteses. Essa é a base formada pelos autovetores normalizados. Bem feio, né? Não é tão difícil, mas é feio. É muito feio, né? Tá, agora como que a gente monta aquela matriz P? Então, por fim, para montar a matriz P, eu tenho que proceder da seguinte maneira. Eu vou pegar exatamente esta base, tá? E aí, como é que eu faço? Coloco ela na vertical, virou a matriz P. Tá? Então, observando a base, pega a base beta, que é igual a... Cadê? Beta aqui. Tá certo? Como que a gente vai fazer? Vamos escrever esta matriz na vertical, ok? Vamos lá. Tá, e agora eu vou colocar outra coluna aqui, ó. Menos 1. Tá, ó, olha só. Primeira coluna de vermelho. Tá? Vou colocar assim, vou colocar a P com outra cor. P com cor laranja. Não, cor laranja aqui. P igual a... Tá? Primeiro vetor de vermelho. Aqui, ó. Esse vetor está aqui. Tá? Esse daqui é o V1 normalizado.
V1 sobre norma de V1. Tá aqui, ó. V1 sobre norma de V1, tá? Agora o outro eu vou colocar de verde. Verde. Aqui, ó, de verde. Tá aqui. Então vai ficar menos 1 sobre 4 mais 2 raiz de 2 e raiz de 2 mais 1 sobre 4 mais 2 raiz de 2. Aqui, ó. Tá? Essa é a matriz P. Perfeito? Como seria a P transposta? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Aqui, então, em verde, V2 sobre norma de V2, tá? Gente, como é que seria a P transposta? É simplesmente linha vira coluna, tá? Linha vira coluna. Vou aproximar aqui, ó. Tá, essa é a P. E a P transposta, será que vai caber? Cabe. Tá? Eu vou tirar a minha imagem. Aqui. Ou seja, a P transposta vai ficar assim, ó. Vou colocar a P transposta em azulzinho aqui, ó. Tá? Você vai fazer o seguinte: linha vai virar coluna. Vou pegar isso aqui. Vou deixar aqui. Pronto, ó. Essa é a matriz transposta. Ai, oh, maravilha. Tá? Essa é a matriz transposta. Perfeito? Então, antes, a gente tinha que, para fazer uma diagonalização de matriz, eu teria que calcular a matriz inversa. Gente, calcular a matriz inversa disso vai dar um trabalho. Tá? Felizmente para nós, a inversa, neste caso, é a própria transposta. Tá? Então, aqui é muito fácil, que é realmente muito fácil. Perfeito? E, bom, já temos aqui, qual que é a matriz diagonal? A matriz diagonal é formada pelos autovalores. E além disso, a matriz diagonal é exatamente a matriz formada por lambda 1, 0, 0, lambda 2. Tá? Quem que eram os autovalores? Aqui, ó. Aqui os autovalores.
alto valor 1 e alto valor 2. Tá? Essa é a matriz diagonal. 0, 0. Tá? Então lembra que essa matriz é uma nova matriz associada. Tá? Lembra da matriz associada? Que tinha x, y, x, y. Tá vendo que nos termos mistos agora dá zero? Tá? O termo misto é zero. Então ela está desrotacionada. Tá? Ou seja, qual que é o coeficiente? Agora não é o mesmo x e o mesmo y, né? Porque eu mudei a base. Então é um x' e um y'. Tá? Claro, eu mudei a base, então virou um outro sistema de coordenadas. Né? Ou seja, nesse novo sistema de coordenadas, ela tem esses coeficientes. Entenderam? Tá? Agora, como um é positivo e outro é negativo, eu tenho uma hipérbole. Tá bom? Então, olha quais são as questões que a gente tinha que responder. Chegamos aqui. Né? Tá certo. Então, ou seja... Tá? Então, ó, só para a gente finalizar. Vou escrever aqui. Dá para colocar aqui mesmo. Acho que dá para... Deixa eu colocar a minha carinha já assumo de novo. Tá? Encontre a matriz associada. Então, vamos lá. Fazendo o gabarito, hein? Matriz associada é a matriz A. Cadê? Aqui, ó. Essa é a matriz A. Aqui tem bastante coisa que eu vou precisar. Tá? Ou seja, matriz A está aqui, a matriz associada. Tá? Ache uma base... Tá, já vejo já sobre a base. Na base encontrada, encontre os valores lambda 1 e lambda 2. São os autovalores. Lambda 1 e lambda 2. Será que vai cobrir a minha cara? Não, cobre certinho. Ó. Tá, lambda 1, lambda 2. Encontre a base ortonormal. Ih, a base ortonormal é grandona, né? Essa aqui, ó. Essa é a base ortonormal. Cabe aqui? Cabe aqui, ó. Tá, base ortonormal é essa. Perfeito? Depois, ache a matriz ortogonal P, tal que P transposta a P seja uma matriz diagonal. Essa, ó. Essa é a matriz P. Será que dá pra... Olha só. Maravilha. Eu vou fazer isso com a beta também. Agrupar. Perfeito, perfeito. Muito pequeno. Aqui, ó. Esse aqui dá para ficar um pouco maior. Perfeito, ó. Tá, então são essas as respostas. Tá bom?
Bom, é isso que a gente espera de vocês na parte de reconhecimento de cônica e quádrica, tá bom? Então, pessoal, forte abraço para vocês. Voltando, deixa eu voltar pro cabeção. Sumiu, né? Forte abraço para vocês. Façam a P3 com muito carinho. Não vamos deixar para o exame do conjunto 2 e muito menos para o exame final. Por favor, gente, vamos fazer dessa situação complicada que nós estamos vivendo, tá? Vamos tentar transformar isso em alguma coisa boa, tá? Vamos encerrar o nosso curso na P4. Eu vou tentar divulgar com antecedência, deve estar até divulgado já, o exame do conjunto 2 e o exame final, tá? Para vocês verem que vai ser muita coisa para vocês fazerem. É mais lucro vocês fecharem a P3 e P4. Tá bom? Então, forte abraço. Nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau, gente. Abraço.